Ao vivo. Olá, minha gente, bom dia a todos aí, uma ótima e abençoada quinta-feira a toda a nossa população cuiabana, a todos que estão nos assistindo nesse momento, especialmente aquelas atividades econômicas que têm com bastante ansiedade, com bastante legitimidade, buscado fazer pressões que considero legítimas, respeitosas, no intuito de voltarem a trabalhar e que serão aqui foco da nossa conversa de hoje, anunciando mais algumas decisões que prezam pela responsabilidade e seriedade com que o prefeito e a prefeitura de Cuiabá vem tratando o combate sistemático e diário contra a proliferação da Covid-19. Não se trata aqui de afeição, de afeto pessoal por esse ou aquele segmento ou por esse ou aquele amigo. Eu tenho amigos em todos os segmentos. Mas agora não é hora de olhar a amizade, sim a responsabilidade. O que está em jogo é a saúde e a vida das pessoas. Em nenhum momento da minha vida pública eu imaginei que eu pudesse estar liderando a capital do estado de Mato Grosso, terra que amo tanto, terra em que nasci, num momento tão delicado e único da sua história. O enfrentamento ao terror de uma pandemia que ainda não tem cura e que por si só vem mobilizando o mundo inteiro no combate, certo? aos seus malefícios. E Cuiabá, apesar de toda a nossa luta, de todo o nosso empenho, dos números altamente positivos, que tem feito de Cuiabá uma referência nacional, e isso em virtude da seriedade e da postura, das medidas da Prefeitura Municipal, da forma como o prefeito puxou para si o combate à Covid-19, Cuiabá, infelizmente, teve alguns óbitos, muito abaixo da incidência da média nacional. Cuiabá hoje é uma das capitais com o menor número de óbitos por Covid-19. Cuiabá é uma das capitais com menor incidência de contágio da Covid-19 e Cuiabá está em todos os índices oficiais uma cidade que fez o dever de casa por quase 80 dias, 85 dias, promoveu o isolamento e o distanciamento social e foi graças a essas medidas, carregando o Estado nas costas, mas foi graças a essas medidas que Cuiabá hoje mantém um certo controle e uma boa estabilidade nos números do comportamento da Covid-19 na nossa capital. Por isso, nós temos condições de estar entendendo que a cidade não pode continuar travada. A cidade não pode parar. Não foi uma vontade pessoal do prefeito que de uma hora para outra amanheceu e falou: eu vou travar Cuiabá e vou suspender todas as atividades econômicas. Vocês não calculam como é penoso para mim isso. Como corta o meu coração a crise econômica, o desemprego, as dificuldades imensas que o nosso setor produtivo, os nossos empreendedores, geradores de emprego, de renda, vêm passando, mas eu tinha que tomar uma decisão. E a prioridade, sempre a única prioridade, é a saúde e a vida das pessoas. E isso inclui você, empreendedores, empresários, os seus familiares, os seus trabalhadores, os seus colaboradores, porque todos juntos formamos essa linda e pujante capital de quase 700 mil habitantes, que é o nosso Cuiabá. Então, a necessidade até agora, algumas medidas pouco compreendidas, fui muito atacado ultimamente por esses setores. Eu entendo a angústia, as dificuldades, os boletos vencendo, o desemprego, a ameaça de desemprego, a falta de oportunidades, o seu negócio que você se dedicou a vida inteira sendo colocado em risco, mas não foi pelo prefeito. Foi pela pandemia, foi pela sua saúde e a saúde da população cuiabana. Foi pela defesa intransigente à vida, a sua vida, a vida da sua família e a vida das pessoas, da população que mora e que vive em Cuiabá. Só por isso eu tomei essas medidas que nunca tiveram base na vontade pessoal.
Da mesma forma, a retomada das atividades econômicas que anunciei no início de abril, em meados de abril, elas não podem ser uma vontade pessoal do prefeito. Elas têm que ter base, têm que ter critérios, têm que ter indicadores assegurados pelo Comitê Municipal de Enfrentamento, de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, do qual eu sou o presidente, pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, bases técnico-científicas, não são bases políticas, e muito menos politiqueiras, que movem o prefeito Emanuel Pinheiro num momento tão importante da saúde pública, da nossa capital, do nosso estado, do nosso país e do mundo. São embasamentos técnicos científicos, indicadores que mostram que Cuiabá está fazendo o dever de casa e tem condições de gradativamente, com segurança, promover a abertura, a reabertura das atividades econômicas em nome do emprego e da dignidade, desde que tenha segurança e essa reabertura seja feita de forma gradual, acompanhada, monitorada pela prefeitura, com base nos indicadores, aí nós podemos defender aquilo que todos prezamos: o emprego, o salário, a dignidade, a produtividade e o progresso econômico e social na nossa capital. Então, por isso que se passaram aí longos 75 dias, quase 80 dias, né? 70, 75 dias de medidas restritivas, de suspensões de atividades econômicas. Algumas podemos abrir sempre com base nessas medidas, desses indicadores técnicos científicos. Por isso que Cuiabá voltou o comércio de rua, comércio varejista, no dia 27 de abril, e os índices continuaram estáveis. Voltou uma semana depois, no dia 4 de maio, os prestadores de serviço, e os números continuam estáveis. Depois, mais uma semana depois, dia 11 de maio, voltou a indústria, todas essas atividades com horário reduzido, com severas medidas de biossegurança para os trabalhadores, empresários, colaboradores e a população em geral. Severas medidas de biossegurança. Certo? Essas atividades voltaram e Cuiabá não perdeu a sua estabilidade. Os números crescem, eles vão crescer. Estamos numa pandemia, mas o que eu quero tranquilizá-los é que esse crescimento, uma pandemia onde há um contágio fortíssimo, com uma velocidade fora de série, mas eu quero assegurá-los que conseguimos achatar a curva, os números crescem, vão continuar crescendo, é natural porque estamos numa pandemia, mas de forma controlada. Achatamos a curva, com isso tivemos tempo de preparar o nosso sistema de saúde, o nosso sistema municipal de saúde, tanto no setor público como no setor privado, além, e esperamos isso, que o Estado faça a sua parte em relação aos demais municípios de Mato Grosso, porque o vírus está interiorizando com uma velocidade fora de série, certo? E Cuiabá acaba tendo que carregar o estado inteiro nas costas, porque todo mundo, quando agrava a doença, vem para a capital. Então, o que adianta a gente fazer o dever de casa se o Estado não faz a parte dele? Então, esperamos que o Estado haja, faça a parte dele, fale menos, trabalhe mais, porque é muito importante essa união de esforços para que possamos defender com efetividade a saúde e a vida das pessoas e prepararmos a curto, médio e longo prazo a volta à normalidade. Não por 6 meses, não. 6 meses é a visão curta. É por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. É preparar Cuiabá pós-pandemia. Hoje eu me preocupo com o momento voltado para o futuro, preparando Cuiabá para a pós-pandemia, sempre prezando pela saúde e pela vida das pessoas. Então é necessário que vocês ouçam isso, entendam a responsabilidade que pesa sobre meus ombros, que eu não abro mão dela, e pela responsabilidade que é ter a caneta como prefeito da capital, no momento em que uma decisão minha impacta na vida de milhares de pessoas diretamente, de uma forma muito sensível. Então, aqueles
que acabaram sendo atingidos no seu negócio pelas nossas medidas, compreendam, é por nós, é por você, é pela sua família, é pelos seus trabalhadores, é por todos nós, é por Cuiabá. Então, com essa introdução, é mais uma prestação de contas de uma gestão transparente, que preza pela verdade e pela sinceridade, olhando o olho no olho da população. É uma semana em que temos algumas boas notícias, entre tantas que a Prefeitura vem promovendo. Entregamos o equipamento, a nossa parceria com o IFMT. Eu quero agradecer aqui a todo o nosso Instituto Federal de Mato Grosso, colaboradores, profissionais, acadêmicos, professores, doutores, em nome do professor Beiler, diretor do Campus Bela Vista, a nossa parceria que já vinha bem na produção do álcool em gel, que o Campus Bela Vista do IFMT produz, entrega para a Prefeitura, especialmente para atender as unidades de saúde e de assistência social. E agora, avançamos mais ainda e adquirimos um equipamento de alta tecnologia, de precisão extraordinária, o chamado exame padrão ouro, que é feito pelo equipamento de PCR, equipamento de exames PCR, que vai proporcionar aos técnicos do IFMT a fazer, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, fazer 300 exames dias de alta precisão, chamados exames padrão ouro, que são os exames PCR. Isso aí vai dar uma contribuição extraordinária, não apenas para detectarmos os casos confirmados, os testados positivos, mas principalmente para preparar aí a rede de enfrentamento e de proteção à população cuiabana no combate ao novo coronavírus. Também quero saudar a nossa querida, respeitadíssima, eterna primeira-dama, Dona Ana Augusta de Oliveira Monteiro, a Dona Senhorita, de 102 anos de idade, viúva do prefeito Benjamin Duarte Monteiro, que foi prefeito de Cuiabá de 1934 a 1937. Ela, no auge dos seus 102 anos, da sua juventude, dos 102 anos, resistiu, testou positivo, resistiu, e o amor à vida e a força dessa mulher extraordinária a fez recuperar, e hoje é um exemplo de saúde e de vitalidade, de que é possível sim superar a Covid-19. Então, a primeira-dama Márcia Pinheiro já vai entrar em contato com a Dona Senhorita, as nossas homenagens a essa grande mulher e a essa honrada e tradicional família cuiabana, do nosso inesquecível ex-prefeito Benjamin Duarte Monteiro. A Dona Senhorita, os nossos respeitos, o nosso abraço e a pronta melhora e o pronto restabelecimento. E também é uma semana que iremos encerrar a semana, apesar de todas as dificuldades, apesar da queda terrível na receita do município devido à pandemia. Mas a responsabilidade com o Cuiabá está acima de tudo, e o compromisso com o servidor público é base desse sucesso da nossa gestão e é base para que as políticas públicas cheguem lá na ponta. E o serviço público e os nossos servidores, abnegados e dedicados, me ajudem a levar aos 700 mil cuiabanos serviços públicos cada vez mais eficientes, e melhorados e humanizados. Amanhã, o último dia útil do mês de maio, o salário está na conta, apesar do governo do Estado, apesar das inúmeras dificuldades que estamos passando. Mas o compromisso com o Cuiabá está acima de tudo. Também gostaria agora, terminando essa primeira fase, de falar rapidamente dos critérios que balizam as nossas decisões, especialmente daqui para frente. Vocês vão ver, com a publicação do decreto, um decreto um pouco extenso, especialmente em medidas de biossegurança, estou cada vez mais sendo rigoroso, criterioso nas medidas de biossegurança, desinfecção do ambiente, higienização dos equipamentos, aparelhos, utensílios imobiliários, obrigatoriedade de máscaras para todos, álcool em gel, certo? Desinfecção geral, cuidados especiais com ar-condicionado, certo? Número de pessoas, distanciamento social. Então, vocês vão ver que eu estou mais rigoroso ainda, certo? Na retomada gradativa das atividades com relação
às medidas de biossegurança. Quero deixar aqui uma mensagem. Hoje eu vou tratar apenas dos shopping centers, restaurantes, vários restaurantes similares, academias, feiras, clubes. São medidas que vou anunciar na segunda ou terça-feira. Pelas suas especificidades, eu dependo de uma segurança maior, de indicadores melhores ainda. Estão bons, estamos avançando, mas não tem como ainda, com segurança, tratar hoje dessas importantes atividades da nossa economia. Hoje vamos tratar aqui do shopping center, bares e restaurantes. Repito, academias, feiras, clubes, certo? Vamos anunciar de segunda, no máximo quarta-feira da semana que vem, as medidas para essas atividades, tudo dependendo, evidentemente, do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. Aliás, está em todos os meus decretos. Tudo depende do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. Tanto a flexibilização como o aperto. Podemos voltar tudo como era? Claro que podemos. Se a Covid-19 descontrolar, eu tenho que tomar as medidas severas, necessárias, amargas, mas necessárias para preservar a saúde e a vida da população. Mas como estamos agindo? Com toda responsabilidade, com todo cuidado, com toda segurança, com toda prevenção e de forma gradativa, vocês estão vendo que estamos voltando devagar, com horário reduzido, de forma reduzida, e não estamos desequilibrando, não estamos perdendo o controle da Covid-19 na nossa capital. E eu não quero perder. Então temos que continuar com essa retomada gradativa, segura, lenta, horários reduzidos, distanciamento social, diminuição de circulação de pessoas, e aí gradativamente estamos preparando um cenário pós-pandemia. Então, além da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos técnicos da saúde da capital, que estão sempre em contato com a saúde do Estado, com os técnicos da saúde do Estado, nós também estamos nos pautando pelas orientações de medidas seguras e eficazes para a necessidade de medidas não farmacológicas, como é o caso da pandemia, como é o caso da Covid-19, não existe cura, então temos que buscar medidas orientadas, de cunho técnico-científico, não farmacológicos, para se tomar algumas medidas, especialmente nessa reabertura lenta, gradual e segura. Seguimos também a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, que vem ao lado da Organização Mundial de Saúde, contribuindo muito com protocolos de excelência e de referência para que possamos promover as mudanças, certo? Os avanços de forma segura e sem perder o controle da Covid-19. E 4 itens se destacam no protocolo da OPAS. O primeiro, e que vai ser pauta daqui para frente, vocês vão ver a hora que eu começar a ler alguns artigos, os principais artigos dispositivos do decreto, vai ser que daqui para frente, inclusive valendo para os decretos anteriores e as atividades econômicas anteriores que já estão trabalhando, como comércio, prestadores de serviço e indústria. Vai valer para todo mundo e daqui para frente. Cada etapa vai durar 14 dias de acompanhamento e monitoramento. Para permitir a identificação de alterações epidemiológicas nesse tempo de 14 dias. Por que 14 dias? Que é o tempo chamado, é o período máximo de incubação do novo coronavírus. Ou seja, é o tempo entre a exposição à Covid-19 e o momento em que os sintomas surgem. Então leva 14 dias, via de regra de 5 a 7 dias. Mas no momento da sua exposição, do seu contágio com a Covid-19 e o momento que os sintomas aparecem, é um período chamado período de incubação do novo coronavírus, que ele leva 14 dias. Então qualquer mudança, tanto para avançar na retomada lenta, gradual e segura das atividades, como para voltar e arrochar e apertar, certo? Eu vou analisar com toda a minha equipe técnica, com o Comitê de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, com base a cada 14 dias será analisado o período de incubação
certo, da Covid-19. Então, daqui para frente, valendo para todas as atividades, será essa a pauta, o período, né, o tempo em que será avaliado, monitorado o comportamento da Covid-19 na nossa capital. Pesa também como critério o sentimento da sociedade e das atividades econômicas, que preocupadas com a crise econômica, com o colapso econômico, com a quebradeira geral, o desemprego, o fantasma do desemprego, certo? Então, o terror do desemprego, tudo isso pesa muito e mexe muito comigo, com todo gestor sério, responsável, não fica insensível aos clamores e aos movimentos. Temos a responsabilidade com a saúde da população, com a vigilância sanitária da nossa capital, mas, entretanto, a gente entende o clamor social, o clamor econômico e social, isso corta o nosso coração. Então, pesou também, e foi muito importante o nosso diálogo permanente com todos os segmentos. Shopping centers, através dos seus representantes aqui, dos nossos 4, 5 shopping centers, com o representante nacional que esteve conosco pessoalmente em videoconferência, quero saudar a todos, os bares e restaurantes, através da Lorena, que representa e apresenta a Brasel, através do Luiz Carlos Nico, que é o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, através da Cláudia Aquino, que é advogada do setor, certo? E de todos que contribuíram de alguma forma e tiveram conosco pessoalmente em videoconferência, mostrando o drama e a angústia do setor à beira de um colapso. Então esse diálogo é indicado pela OPAS também, pela Organização Pan-Americana de Saúde, e pesou sobre mim, além da participação efetiva dos nossos vereadores, o movimento do Shopping Popular, o vereador Misael, todo o presidente da Câmara, todos os dias, falando, pedindo, clamando o desespero daqueles trabalhadores, pais de famílias do Shopping Popular, os vereadores em geral, inclusive as academias, tem amanhã uma videoconferência com as academias organizada, pedida pelo vereador Chico 2000, que foi procurado pelo setor. Então, o vereador Renivaldo, vereadores em geral, eu não quero ser injusto, mas também todos participaram com o intuito de colaborar e entenderam que nesse momento eu não podia fazer política, mas sim tinha que me pautar pelas medidas sanitárias. Tenho que me pautar pelas medidas sanitárias, técnico-científicas, para poder manter a segurança e preservando a saúde e a vida das pessoas. Então, esse diálogo com a sociedade, com os setores envolvidos, é também uma indicação da Organização Pan-Americana de Saúde e é um dos critérios que estamos adotando sempre adotando, mas daqui para frente estamos sendo mais exigentes. A responsabilização, o terceiro critério, penúltimo, é a responsabilização e revisões após a implementação das ações. Tudo de forma transparente e comunicado ao público. Tudo já está no portal Transparência, todas as ações da Prefeitura, estamos, em relação à Covid-19 especialmente, portal Transparência, decretos, prefeito diretamente, sem intermediários, conversando com a população em geral, conversando com as atividades econômicas, com a sociedade, mas especialmente olho no olho do cidadão. Prefeito, de uma forma geral, comunicando tudo, seja eu mesmo prestando contas sobre os meus atos e as medidas da Prefeitura, os decretos publicados, as medidas, o portal Transparência divulgando tudo, certo? Gastos, investimentos, custeios, tudo que tiver envolvendo a administração pública em geral e a Covid-19 em particular, é uma medida que deve acontecer e é meta, e é obrigatoriedade na gestão Emanuel Pinheiro. E, por fim, aquilo que a Organização Pan-Americana da Saúde chama de calculadora epidêmica. Calculadora epidêmica é a taxa, né? a taxa de incidência dos casos confirmados, recuperados, óbitos, certo? Na nossa capital. Então, Cuiabá hoje, como eu disse, 7 para 8, hoje já confirmou 8 óbitos, não, são 7 óbitos, né? 7 para 8 óbitos, está sendo confirmado o 8º. Espero que não, mas infelizmente não queria nenhum óbito na minha cidade, mas Cuiabá está entre as 3 capitais com menor índice de óbitos devido à Covid-19 do país. Como também eu falei no começo, é menor taxa de incidência de Covid-19 e menor taxa de letalidade a cada 100 mil habitantes também. Então, Cuiabá é uma referência
nacional está confirmado 7 óbitos, está confirmado, então mantém-se Cuiabá como a capital com o menor, entre as capitais com o menor índice de óbitos. Graças a Deus, uma pena, esses 7 óbitos já são demais. E a minha solidariedade a todas as famílias, mas é a capital com o menor índice de óbitos do nosso país. Temos, já inclusive convidamos a rede de controle, eu fico vendo aí a gestão, mas antes de falar isso, nós temos só em Cuiabá, só na rede pública, nós temos o Hospital Referência Covid-19, que é o antigo pronto-socorro de Cuiabá, que estamos querendo ampliar. Nós temos hoje 55 leitos de UTIs, tudo exclusivo para Covid-19. Espero que continuem vazios, espero que continuem com ocupação mínima. Eis um dinheiro aí que eu quero investir para não ver ocupado, de forma transparente, porque eu não quero ninguém deitado naqueles leitos, muito menos que tenham óbitos, que tenham mortes naqueles leitos. O que eu puder fazer para evitar que ele continue com baixíssima taxa de ocupação, eu vou fazer. Mas por precaução e por segurança, até para que a população cuiabana se sinta segura em caso de casos confirmados, temos no antigo pronto-socorro de Cuiabá, Hospital Referência Covid-19, 55 leitos preparados e equipados de UTIs e 170 leitos de enfermarias, todos preparados e equipados. Hoje, UTIs com uma taxa de ocupação, além do Hospital São Benedito, com 20 leitos de UTIs. Hoje, pronto, estamos ampliando mais 20 leitos de UTIs, além de 85 leitos de enfermarias clínicas que vamos preparar lá. E queremos ampliar também no hospital a Covid-19. Então, esses mais de 230 leitos de enfermaria e cerca de 80, 55 mais 20, 75, vai chegar a mais ou menos 90, de 75 a 90 leitos de UTIs. Hoje, estamos com cerca de 17% dos leitos de UTIs ocupados e cerca de 7,5% dos leitos de enfermaria ocupados. O que dá uma estabilidade fora do comum, porque estamos há quase 90 dias da pandemia. Muito antes disso, há um mês atrás, São Paulo, Manaus, Fortaleza, Belém, Recife, Brasília, estavam com índices que ultrapassavam, no caso de São Paulo e Manaus, os 80% de leitos de UTIs ocupados. E essas outras capitais ultrapassaram 50%. Cuiabá, hoje, só da rede pública, só da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Não estou falando da rede privada, não. Só da rede pública. E não estou falando do Estado também, não. Só da rede pública da capital, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Estamos hoje com cerca de 17 a 20% dos leitos da taxa de UTI ocupada, números de ontem, e de 7,5% leitos de enfermaria clínica ocupados. Então, o que mostra a responsabilidade, a seriedade e a segurança que me permite tomar as decisões para a reabertura gradativa e segura das atividades econômicas. Esses índices altamente referência da nossa capital, que mostra a estabilidade e um certo controle da Covid-19, que é uma referência feita em 7 de abril, há quase 2 meses atrás, pelo Ministério da Saúde. As capitais que não tivessem 70% dos seus leitos, as cidades que não tivessem com 70% dos seus leitos ocupados, poderiam promover, naquela época, há 60 dias atrás, a abertura das atividades econômicas de forma responsável. Foi o que fizemos 3 semanas depois, com toda a segurança, com o comércio, indústria e prestadores de serviço, e agora, quase 45 dias depois, com toda a segurança, estamos avançando com shopping centers, bares e restaurantes. Então, essas medidas, segundo o governo do Estado, da calculadora epidêmica deles, eles vão oferecer mais de 1.200 leitos de UTIs. Estamos esperando, e Cuiabá, então nós pretendemos só da Prefeitura chegar, em termos de leito de UTIs, num curto espaço de tempo, a 95. Hoje já temos 75 leitos de UTIs, além de mais de 230 leitos de enfermaria, tudo devidamente ocupado. Então, essa é a calculadora epidêmica que dá um conforto maior, uma condição maior. E um outro dado, um outro número. Desculpe se eu estou sendo cansativo, mas vocês têm que saber. Na hora de criticar, vocês criticam. Certo? Então, vocês precisam saber o grau de responsabilidade e as medidas
que o prefeito está tomando e o que embasa as decisões do prefeito da sua cidade. Então, por exemplo, no dia 5 de abril, Cuiabá representava 63% dos casos total confirmado de Covid-19. Vejam bem, 5 de abril, há cerca de 2 meses, há menos de 2 meses atrás, 2 meses, 1 mês e meio, certo? 5 de maio, quase 2 meses. No dia 5 de abril, Cuiabá representava 63% dos casos do total de casos de Covid-19 confirmados no estado de Mato Grosso. 63% eram aqui em Cuiabá. Hoje, quase 2 meses depois, caindo diariamente devido às medidas de responsabilidade da prefeitura e o apoio da maioria da população, Cuiabá representa 31,5% do total de casos confirmados em Mato Grosso. 31,5%, eram 63% há pouco menos de 2 meses atrás. Hoje somos a metade dos casos dos casos totais confirmados de Covid-19 no estado. Isso mostra que o vírus está interiorizando, o governo tem que olhar isso, o Cuiabá está fazendo o dever de casa, o governo precisa trabalhar, precisa agir. O vírus está interiorizando com uma força muito grande, porque Cuiabá está diminuindo a incidência com relação ao total do estado e mantém uma certa estabilidade, um certo controle. Eu digo isso porque esse vírus é muito perigoso e a luta é diária. Não vencemos a guerra, não. Estamos vencendo lutas diárias. Então esse é mais um número confortável que Cuiabá hoje demonstra na sua calculadora epidemiológica. Ou seja, o estado tem um total de 1.900 casos confirmados, Cuiabá tem 612 casos. Desses 612, 200 recuperados, quase 200 recuperados, o que formam 31,5% do total de casos confirmados no estado, a metade do que era há menos de 2 meses atrás. Então, fechando aí os números da calculadora epidemiológica, que me dá a condição de, com toda segurança, não colocar em risco a saúde e a vida das pessoas e poder avançar gradativamente na retomada das nossas atividades em nome da dignidade do emprego da nossa população e dos nossos e da saúde financeira dos nossos empreendedores. Também destaco que mais 2 assuntos. Destaco também 2 ou 3 abordagens rápidas. Que em abril, no dia 20 de abril, eu baixei o decreto 7886 de 20 de abril, que foi quando eu promovi com toda a segurança as retomadas do comércio e do indústria e prestadores de serviço. No artigo 6º, dia 20 de abril, hein, 1 mês e pouco atrás, 40 dias atrás, fica previsto o retorno das atividades dos shopping centers, restaurantes, bares, lanchonetes, congêneres, academias, clubes e similares, a partir do mês de maio do presente ano, sendo esse retorno autorizado em decreto próprio. Então, está aqui. Eu não estou inventando a roda, nem joguei com deslealdade, nunca menti para nenhum setor econômico, nunca menti para a sociedade. Está aqui, está no meu decreto. Dia 20 de abril, há 40 dias atrás, eu já falava que em maio eu ia tratar, queria poder ter no início de maio retomado com essa atividade, mas não era possível. Eu poderia estar colocando em risco a saúde e a vida das pessoas, mas estamos na última semana de maio, com toda a segurança, já estamos preparando esse cenário. Então, só para dizer a vocês que está tudo nos decretos, tudo publicado oficialmente, certo? Não há nenhuma dificuldade de vocês observarem e comprovarem isso. Também quero passar uma outra informação, que é com relação à transparência total da nossa gestão. Está no site, o portal Transparência, que é coordenado pela Controladoria Geral do município de Cuiabá. Lá tem toda a transparência dos gastos, dentro dos prazos que a lei determina, seguindo as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e demais órgãos de controle. Está todos os nossos, a transparência dos nossos gastos, das nossas despesas, estão lá oficializados. E determinei o portal, baixei o decreto recentemente, atendendo uma recomendação do nosso Ministério Público Estadual, determinando uma equipe de controladores, ou seja, do controle interno da Prefeitura, controladores efetivos,
qualificados e competentes que temos na Prefeitura, uma equipe de 3 controladores que vão acompanhar todo e qualquer gasto ou qualquer despesa com a Covid-19. Mandei, inclusive, fazer um portal transparência exclusivo dentro da nossa plataforma de transparência dos recursos e contratos de tudo que diz respeito à Covid-19. E, paralelo a isso, estamos melhorando a redação desse decreto e vamos editar outro decreto amanhã ou segunda-feira, que dispõe sobre a instituição do plano de acompanhamento das ações de combate à Covid-19 no âmbito do município. Então, reforçamos a recomendação do nosso Ministério Público, o nosso portal Transparência Covid-19 dentro do nosso portal e todas as medidas de transparência recomendáveis, que não é favor nenhum, é obrigação de todo gestor público. E por fim, antes de ler o decreto, que é a ansiedade de vocês, mas é necessário vocês ouvirem aí o que circula, o que inspira e motiva as decisões e a responsabilidade de um gestor. O pessoal tem me ligado desde cedo em relação a responder ao governo do Estado, aos ataques diários e gratuitos que temos recebido. Em vez de ajudar, atrapalha. O que eu peço é que, se não quer ajudar, você vai prestar conta com a população e com Deus, mas não atrapalha, que já é demais. E agora judicializaram, alegando que a Prefeitura não permitiu que eles fiscalizassem as unidades de Covid-19, os leitos exclusivos para a Covid-19 que a Prefeitura está disponibilizando, que são públicos e notórios. Entreguei um plano de mitigação para eles, formatado por toda a minha equipe técnica, de uma competência extraordinária. É muita leviandade isso, é muita irresponsabilidade. Eu não entendo o que os move a fazer isso. Devem 60 milhões ao município, não pagam. Devem 60 milhões à saúde do município de Cuiabá, não pagam. Só Deus, eu e minha equipe sabemos o sacrifício que é tocar a saúde pública da nossa capital e, além de tudo, ainda querem atrapalhar. Eles têm um plano de prevenção e de mitigação da Covid-19 que Cuiabá foi a única que fez, que estabelece lá não só o nosso plano de prevenção, como o nosso plano de assistência e tratamento para todos os leitos de UTIs e enfermarias que estavam funcionando, que estão previstos. Está tudo lá. Foi entregue para o governo do Estado, para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para o Ministério Público. Inclusive, nessa semana, eu fiz um protocolo convidando, em nome do meu procurador-geral do município, do controlador-geral do município, doutor Marcos Brito, e o Nezinho, doutor Carlos Roberto, certo? Convidando os membros da rede de controle para visitar os leitos de UTIs e enfermarias da Covid-19, exclusivos, oferecidos pela Prefeitura de Cuiabá. Justamente essa semana, convidei eles, porque eles são responsáveis, qualificados, técnicos, sérios, não se envolvem por paixões politiqueiras eleitorais. Inclusive, a controladoria, a procuradoria do município está dentro da rede de controle. Quem mais participa da rede de controle? Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Todas essas instituições e órgãos de controle participam da rede de controle. E eu os convidei para que eles possam visitar todas as nossas unidades, todos os nossos leitos de UTIs e enfermarias, que pretendemos ainda ampliar um pouco mais para dar mais segurança e condição à população. E mais, imagina Cuiabá ser o HMC, gente. Abrimos 315 novos leitos, com o maior hospital do estado, que construímos e entregamos à população. Hospital padrão, hospital privado para o povo pobre, para o povo carente, para a população SUS. E dentro dele funcionam 60 leitos de UTIs e o novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá. Isso não é exclusivo para a Covid, não. Só para as demais comorbidades. Imagina se não tivesse feito esse hospital. Entreguei 315 leitos em novembro do ano passado. E já estamos entregando agora dezenas de leitos de UTIs e de leitos de enfermaria para a Covid-19. Então eu fico vendo essa postura do governo do Estado. Quando a população sente
mal, quando o cidadão se sente mal, passa mal, ou acontece um acidente, para onde ele vai? Para o hospital do Estado ou para o hospital do município? Não existe hospital do Estado. Ele se sentiu mal, ele vai para uma unidade básica de saúde, é a Prefeitura de Goiabá. Ele vai para um centro de saúde ou para um posto de saúde, é a Prefeitura de Goiabá. Ele passa mal, acidenta, machuca o braço, ou o seu filho vai para uma policlínica, Prefeitura de Goiabá. Ou vai para uma UPA, Prefeitura de Goiabá. Acidenta, leva um tiro, Deus o livre, acidenta gravemente, precisa de um pronto-socorro, vai para o novo pronto-socorro de Goiabá, Prefeitura de Goiabá. E vai ser atendido nos leitos da enfermaria do maior hospital do estado do Mato Grosso, que é o HMC, Hospital de Goiabá, da Prefeitura de Goiabá. E se não bastasse, agora, atropelados pela Covid-19, ele precisa de um atendimento, além disso, precisa de um hospital referência em média e alta complexidade, precisa de uma cirurgia de quebrou o braço, ortopedia, ele vai para o São Benedito, Hospital de Cuiabá. E agora, com a pandemia, precisa de um atendimento qualificado, com fluxo, com respeito e com dignidade, ele vai para onde? Para o Hospital Referência Covid-19, antigo pronto-socorro, que é da Prefeitura de Cuiabá. Então, diariamente, com todas as críticas, com todos os erros e falhas, eu trabalho diariamente para avançar, é Cuiabá que cuida da saúde e da vida das pessoas. E o governo do estado nos deve 60 milhões de reais. Não ajuda, ainda quer trabalhar. Mas eu não quero politizar esse assunto, certo? Porque eu sei que o governo quer criar problemas que não existem para se satisfazer, tentar criar um cenário eleitoral inexistente para seus possíveis candidatos. Eu não estou pensando em eleição, nem sei se serei candidato. A minha eleição, o meu adversário é a Covid-19, é vencer a luta da Covid-19 e proteger a saúde e a vida das pessoas. Portanto, eu não vou entrar nessa onda de politização de um assunto dramático, sério, que já ceifou vidas na nossa capital e no nosso estado. Tem muita gente ainda que precisa de cuidados especiais para criar problemas que não existem na nossa capital. Também quero dizer que a prefeitura age sempre de forma linear. Não fica atendendo anseios momentâneos, fica para lá, para cá, o governo fala, chefe do executivo fala uma coisa, o secretário fala outra, não sabe o que faz, inseguros. A prefeitura em nenhum momento agiu assim. Não titubeou em nenhum momento. Fomos firmes, com base técnica e científica, não ficando querendo adular segmento, setor, e nem tomando medida momentânea. Fomos firmes, cuidando da saúde e da vida das pessoas. Não titubeamos um momento sequer, agimos de forma linear. Graças a Deus, está aí os resultados da nossa capital. Então, entendemos que esse é o momento de unir forças, de somar com governos municipais, estadual, federal, certo? E com toda transparência e com toda seriedade. Mas, pelo que a gente está vindo sentindo, o governo que deve 60 milhões de reais à saúde de Cuiabá, em vez de ajudar, ainda quer atrapalhar e vem destinando críticas, ataques gratuitos diários contra a gestão que está fazendo o dever de casa e cuidando e salvando vidas na capital do estado de Mato Grosso. Imagina se não fosse a nossa gestão, com os números que o estado tem no interior, o que seria da Covid-19 em Mato Grosso. Cuiabá, mais uma vez, é o sustentáculo da estabilidade e do cuidado com a saúde e a vida das pessoas, ajudando muito o estado. Então, o governo, em vez se destinasse o tanto de críticas para Cuiabá, se trocasse essas críticas, esses ataques, por equipamentos, por insumos ou por ajudas à população, nós estaríamos numa situação muito melhor. Então eu proponho, troquem os ataques gratuitos, injustos, as críticas raivosas, inexplicáveis e desproporcionais por apoio ao nosso município, à nossa população, especialmente equipamentos, insumos e medicamentos, que é um momento que precisamos muito nos unir para cuidar da saúde e da vida das pessoas. É só isso que eu queria falar, abordar sobre esses absurdos que eu vejo aí de forma intempestiva, inoportuna e desproporcional do governo do estado. Então, feito isso,
todos esses relatos, essas prestações de contas, essas satisfações que eu devo a você, à população cuiabana, à sociedade de uma forma geral. Eu vou ler agora o decreto 7.000, os principais dispositivos do decreto 7.929, de 28 de maio de 2020, que estou assinando neste momento e circula no Diário Oficial de amanhã. Decreto número 7.929, de 28 de maio de 2020. Eu vou ler alguns dispositivos apenas. Dos vários considerandos, eu vou ler apenas um. Considerando que no município de Cuiabá, em decorrência das medidas amplas e estratégicas adotadas pelo Poder Executivo Municipal, a evolução da Covid-19 se comportou dentro de padrões que permitem, nesse momento, a retomada segura, porém gradual, da atividade econômica, notadamente para que se assegure o trabalho e se reduzam as desigualdades sociais. Notadamente, para que se assegure o trabalho e se reduza as desigualdades sociais. O trabalho da Prefeitura promove essa condição de contenção da evolução da Covid-19 no nosso meio e permite uma retomada das atividades econômicas lenta, gradual e segura. Artigo 1º diz respeito aos shopping centers. As atividades econômicas de comércio varejista dos shopping centers, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 3 de junho de 2020, próxima quarta-feira, observadas as seguintes restrições: o horário de atendimento ao público de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Prefeito, mas o shopping center era 12 horas. Tal. Calma, gente. Gradativo. Tudo no seu devido tempo. Eu falei que a cada 14 dias, período de incubação do novo coronavírus, nós vamos monitorar e avaliar. Se todos fizerem a sua parte, nós conseguiremos avançar daqui para frente. Então, o shopping center volta a funcionar as suas atividades a partir de 3 de junho de 2020, quarta-feira que vem, no horário de atendimento ao público de segunda a sábado, das 14 às 22 horas, e vedado o funcionamento aos domingos e feriados. O horário de atendimento pelo sistema delivery, de segunda a domingo, de 10 da manhã às 22 horas, continua normalmente. Aí vem dezenas de itens, quero que a imprensa se atenha a isso, porque a imprensa tem sido muito importante, agradeço muito o papel da imprensa de informação fidedigna, séria, nos ajudando muito nas ações de combate à Covid-19 na nossa capital. Então que a imprensa se atenha muito, que nós estamos sendo muito rigorosos nas medidas de biossegurança. Então tem aqui dezenas de itens, de dispositivos que falam sobre medidas de biossegurança, que vai desde a fixação de cartazes, álcool em gel, desinfecção, até a desativação de bebedouros e muito mais. Tem muito mais coisas. Então vocês vão ler, são dezenas de itens, certo, que falam sobre as medidas de biossegurança, certo? Faz praças de alimentação, certo? Então elas deverão reduzir 50% do número de mesas ofertadas, tudo isso dentro do shopping center. Também eu quero me ater ao parágrafo 4º do artigo 2º, que autoriza dentro do shopping center, que vai ser uma realidade também aqui fora, daqui a pouco eu vou ler sobre bares e restaurantes, o fornecimento e comercialização de alimentos e bebidas na modalidade autosserviço, self-service, estarão autorizados a funcionar a partir de 8 de junho, devendo ser observadas as seguintes medidas de biossegurança. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre self-service, mas também dentro do shopping vão poder voltar a funcionar, mas só que a partir de 8 de junho, a outra segunda-feira, com várias medidas de biossegurança. Nas praças de alimentação nos shoppings, e também vai ser uma realidade nos bares e restaurantes, estamos permitindo até 2 músicos, uma forma de reativar aí um momento de muito sacrifício que esses profissionais da cultura, da música estão passando. Então, um músico, ou um violeiro e uma cantora, mas no máximo 2 músicos, o estabelecimento para a música ambiente, apenas a música ambiente. Então, no artigo 5º sobre o shopping center, eu defino que até 30 de junho a capacidade máxima dentro do shopping será de 30% de sua capacidade total. E a partir de 30 de junho, dependendo desses monitoramentos do comportamento da Covid-19, essa capacidade passará a ser de 50%. 50% das pessoas, da capacidade de pessoas circulando dentro do shopping.
E esse controle será a responsabilidade das administrações dos shopping centers. Ainda o shopping popular. As atividades econômicas do comércio varejista realizadas no shopping popular, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar suas atividades também a partir de 3 de junho de 2020. O horário de atendimento ao público será realizado de segunda a sábado, das 9 às 17 horas, sendo vedados o seu atendimento domingos e feriados. Então, shopping popular de 9 às 17 horas, um horário muito parecido com o do comércio, até pela sua característica parecida com o comércio varejista. As atividades econômicas descritas no shopping center, descritas neste capítulo, funcionarão até o dia 30 de junho, o mesmo princípio do shopping center. Até 30 de junho, poderão circular dentro do shopping popular até 30% da sua capacidade total, de pessoas, de clientes. A partir de 30 de junho, dependendo do comportamento da Covid-19, evolui para 50%. Certo? A retomada gradativa e segura das atividades, agora só para o shopping popular, ocorrerá mediante a limitação de abertura de 50% dos boxes que exercem atividade econômica no local, mediante alternância de datas, a fim de possibilitar que todos os empreendimentos funcionem em dado período de tempo. Então, diferentemente da característica de um shopping popular, de um shopping convencional, e por ter uma característica muito apertada, muito pequena, e com centenas de empreendimentos de boxe, então temos que ter aí uma medida diferenciada para o shopping popular. Inclusive, conversando com o setor, certo? Acabei atendendo dentro daquele que considero razoável, seguro e de extremo bom senso. Hoje, o shopping popular vai funcionar na limitação, vai abrir 50% dos boxes. E essa alternância vai ser feita pelo administrador do shopping popular. E tudo isso seguido também com dezenas de itens, até distanciamento social, medidas de biossegurança, todas elas estão previstas nesse decreto e que deverão ser cumpridas no termo de compromisso, de colaboração e compromisso que assinaremos depois, até para as atividades voltarem a funcionar. E por fim, as atividades econômicas de bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades. Isso vale também para os bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres que atuam dentro dos shopping centers ou dentro do shopping popular. Então, agora este capítulo vale para os bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres que também trabalham dentro do shopping center e dentro do shopping popular. Ou seja, poderão retomar as suas atividades a partir de 8 de junho, ou seja, na outra segunda-feira, observadas as seguintes restrições: o horário de atendimento ao público de terça a domingo, das 11 da manhã às 15 horas para o almoço e das 18h30 às 23 horas para o jantar. Ou seja, bares, restaurantes, lanchonetes, congêneres, similares, que atuam na cidade inteira, ou dentro do shopping center ou do shopping popular, poderão voltar às suas atividades a partir do dia 8 de junho, segunda segunda-feira de junho, das 8 da manhã, de terça a domingos, segunda-feira não trabalha, das 11 da manhã às 15 horas, horário de almoço, e das 18h30 às 23 horas, 6h30 da tarde a 11 horas da noite. Segue uma rigorosa medida de biossegurança, certo? Onde eu destaco rigorosamente medidas de biossegurança e distanciamento social para todas as atividades. Tem uma rigorosa medida de biossegurança e distanciamento social que vai ser assinado um termo de compromisso com a prefeitura, pelos seus representantes e depois por vocês, que eu vou falar ao final. E também nesses empreendimentos vai poder ter músico ambiente, ou seja, até 2 músicos, certo? Até 2 músicos poderão, um toca violão e outro canta, até no máximo 2 músicos, não pode ter banda, não pode ter grupo, é apenas 2 músicos para a música ambiente, para proporcionar também uma reativação aí dos nossos profissionais da música. Também nos hotéis, restaurantes, bares similares, além das medidas de biossegurança e de total proteção de distanciamento social,
essas atividades vão funcionar com 50% da sua capacidade máxima. Ou seja, um restaurante que tem espaço, que tem uma capacidade máxima para 50 pessoas, vai funcionar, 50 mesas, vai funcionar com 25 mesas. Mantendo aqui, está tudo descrito no decreto de forma criteriosa, minuciosa, distanciamento, higienização, desinfecção, certo? Espaço de uma mesa para outra, distanciamento de um para outro, máscaras, álcool gel, tudo. Está tudo aqui. Então, todas as atividades de hotéis, de bares, restaurantes, lanchonetes e similares vão funcionar com 50% da sua capacidade máxima de lotação e da sua estrutura de atendimento. Recomendamos para essas atividades econômicas, todas elas, o afastamento sem prejuízo dos salários dos trabalhadores que se enquadrem nos grupos de risco ao novo coronavírus. Dentre eles, maiores de 60 anos, gestantes e lactantes, pessoas que apresentam sintomas relacionados à Covid-19, como febre, tosse seca ou secretiva persistentes, coriza e falta de ar, portadores de imunodeficiência de qualquer espécie, transplantados e cardiopatas e portadores de demais comorbidades associadas à Covid-19. Então, o disposto desse decreto, certo, não prejudica em nada o sistema delivery, que está liberado conforme os últimos decretos, como você já vem atuando. As disposições descritas nesse decreto também se aplicam a todas as atividades econômicas realizadas em centros comerciais, galerias e congêneres. Então, ela é válida, para tirar uma dúvida, aos centros comerciais, galerias e congêneres. A autorização para essa retomada gradativa e segura não se aplica ainda ao comércio de alimentos de rua, certo? Então, por enquanto, é apenas ilustradores públicos, é apenas para as atividades econômicas que têm estabelecimento próprio, certo? O comércio de rua, ao lado das feiras, das academias e dos clubes, eu vou normatizar, quero normatizar semana que vem. Então, vou continuar conversando, dialogando com vocês, juntamente com a secretária Débora. Já fizemos a Renda Solidária Cuiabá, que já estamos fechando e finalizando a abertura das contas de quem não tinha. E nós vamos começar o depósito de R$500 por mês por 90 dias para amenizar o sofrimento desses ambulantes de comidas de rua, de feirantes, de carroceiros, de catadores de recicláveis e do pessoal do transporte escolar. Então, vão receber R$1.500 cada um, R$500 por mês, maio, junho e julho, para minimizar o sofrimento aí no orçamento da família. Inclusive, foi doada a minha VI, a do vice-prefeito e dos secretários, para somar e conseguir fazer esse programa de transferência de renda chamado Renda Solidária Cuiabá. Mas semana que vem eu quero tratar a respeito das atividades de rua. E como condição também especial para a retomada gradativa e segura dessa atividade econômica, como vocês já sabem, a sua instituição representativa do seu segmento vai assinar um termo de compromisso com a prefeitura para vocês poderem votar. Por exemplo, Shopping Center, para poder votar no dia 3, vai assinar, os seus representantes vão assinar conosco um termo de compromisso onde consta todas essas medidas de biossegurança, de distanciamento social e outras que eles vão se responsabilizar junto com os lojistas. E assim também vale para os bares, restaurantes e similares. As atividades econômicas previstas no presente decreto só poderão voltar a funcionar depois que o seu segmento representativo assinar esse documento com a prefeitura. A fiscalização vai ser, isso que eu vou falar ao final. O artigo 15 é um artigo muito importante para vocês entenderem. As disposições contidas no presente decreto poderão ser revistas a qualquer momento. Esse aqui não é um pacto eterno, não. Esse aqui é um pacto que eu pretendo que seja daqui para frente. Pretendo que seja eterno. Pretendo andar para frente. Agora, o comportamento, certo? As disposições previstas nesse decreto poderão ser revistas a qualquer momento, dependendo do comportamento da evolução da Covid-19 em Cuiabá. Dependendo da evolução do comportamento. Se continuar sob controle como está, estável, com leitos de UTIs não entrando em colapso, com leitos de enfermaria não entrando em colapso, tendo um sistema de saúde pronto para atender os casos confirmados, não tem problema. Agora, caso haja um descontrole, não tenho dúvida que a qualquer momento eu posso mudar tudo que está aqui. Por isso eu preciso do apoio de vocês, que eu vou fechar daqui a pouquinho falando sobre isso. Os descumprimentos da medida deste decreto acarretará
na responsabilização civil, administrativa e penal, vocês sabem disso, dos agentes infratores. E aqui, no penúltimo e antepenúltimo decreto, dispositivos, eu falo o seguinte: todas as atividades econômicas, todas, aí envolve shopping centers, envolve restaurantes, bares similares, envolve comércio varejista, indústrias, prestadores de serviço, todas que virão também, que chegará o momento da abertura gradual e segura das demais atividades, todas as atividades, certo, que foram autorizadas até a presente data, e as que serão, a prefeitura, vocês vão ter que providenciar a emissão da permissão temporária de funcionamento, junto ao Poder Executivo. Vocês vão voltar a trabalhar com um termo de compromisso que o seu segmento representativo vai assinar conosco. Por exemplo, bares e restaurantes, a Brasel e o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares Similares vai assinar conosco um compromisso. Vocês vão voltar a trabalhar. Nos próximos 15 dias a 21 dias, no máximo, vocês vai ter no site da Prefeitura um termo, uma permissão temporária de funcionamento. Essa permissão temporária de funcionamento é a Prefeitura assinando com você. Cada loja, cada segmento individual, assinando um compromisso de honrar essas medidas, principalmente de biossegurança e de distanciamento social no seu estabelecimento. Porque senão é muito fácil cobrar a Brasel, são milhares, são centenas, milhares de bares e restaurantes, aí fica só a Brasel responsável, fica só a FEComércio responsável, só a CDL responsável, só a Associação Comercial, não, eles vão ser, mas nós vamos deixar vocês funcionarem, mas depois da fiscalização só vai permitir o funcionamento daqueles estabelecimentos que tiverem a permissão temporária de funcionamento. Ou seja, vocês vão imprimir no próprio sistema da Prefeitura um termo de compromisso da Prefeitura com cada estabelecimento comercial, certo? Ou industrial, qualquer estabelecimento autorizado a voltar a funcionar da nossa capital. Então, vocês vão ser informados sobre isso e também vamos cobrar sobre isso. A regulamentação dessa permissão temporária de funcionamento vai sair um decreto posterior, que vou editar semana que vem, mostrando como vai ser feito esse trabalho e como cada estabelecimento deverá agir. Então, ou seja, a Prefeitura vai assinar uma permissão temporária de funcionamento com cada estabelecimento da nossa capital, além do termo de compromisso assinado com o seu segmento representativo. Ok? Então, com isso, gente, com essa permissão temporária de funcionamento, com o seu setor, o seu segmento representativo também assinando conosco um compromisso de cumprimento de todas as medidas de distanciamento social e de biossegurança. E também com a Prefeitura zelando a cada 14 dias, certo, do monitoramento do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. Isso significa o quê? Que o sucesso das nossas iniciativas, do nosso combate, da nossa guerra contra a Covid-19, depende de cada um de nós. Chega do comodismo, basta, são todos adultos, responsáveis, pessoas de bem, certo? Inteligentes. Cuiabá, graças a Deus, é uma cidade crítica, inteligente, extremamente madura, certo? Basta de querer colocar a responsabilidade, o culpado é o prefeito, o culpado é o governador, o culpado é o presidente da República, o culpado são as autoridades. Eu faço tudo certo. Não é bem assim. O sucesso da nossa guerra contra a Covid-19, o sucesso para se salvar vidas, o sucesso para Cuiabá continuar sendo uma referência na luta contra a Covid-19, depende de cada um de nós. Emanuel, qual que é a orientação então? É a mesma. Fique em casa. Se puder, não saia. Cuide da sua higiene pessoal o tempo inteiro, lavando as mãos com água e sabão, frequentemente, utilizando o álcool gel frequentemente. Cuide da higiene familiar. Cuide, zele dos grupos de risco da sua família. Evite aglomerações. Não vá em festinhas, não participe de festinhas. Evite transporte coletivo. Denuncie quem está desrespeitando as medidas de distanciamento social e de biossegurança. Eu sei que vocês sabem,
dezenas de comércios, de barzinhos, de famílias fazendo festinha, fazendo reuniões, churrasco, distribuidoras, bares funcionando de forma inadequada. Denuncie. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Aqui estão os instrumentos. Também acho que chegamos num limite, certo? Cuiabá precisa voltar a funcionar, sendo aquela cidade pujante economicamente, gerando emprego, gerando renda. Claro que não estamos na normalidade, tem que ser de forma lenta, gradual, segura, evitando o desemprego, gerando dignidade e oportunidade para todos. O município precisa ter condições também de continuar promovendo as ações, as atividades essenciais para cuidar da saúde coletiva, da vida das pessoas, mas a responsabilidade é de cada um. É comum a sociedade jogar a responsabilidade para o gestor, para o prefeito, e eu assumo, mato no peito e faço a minha parte. Agora, eu estou jogando a responsabilidade para vocês também, especialmente agora, neste momento, shopping centers, bares, restaurantes, lanchonetes similares, lojistas, comércio varejista em geral, industriais, prestadores de serviço. Agora eu estou dividindo com vocês a responsabilidade, porque Cuiabá tem condições de fazer isso de forma lenta, gradual e segura. Vamos aumentar o tempo, aumentar o horário, está dando prejuízo. Só o comportamento da Covid-19 e com o monitoramento a cada 14 dias é que vai dizer se dá para a gente aumentar ou se vamos até retroceder. Depende de cada um de nós. Então, continue cobrando do prefeito e das autoridades, mas cobrem de vocês também. Cobrem dos seus associados, dos seus sindicalizados, dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus colegas, da sua família. O sucesso depende de cada um de nós. Então, os avanços dessas medidas, com o controle total, com o controle da Covid-19 no nosso meio, e continuar Cuiabá sendo uma capital referência no combate à propagação da Covid-19, é responsabilidade de cada um de nós. Eu, como prefeito, independente de críticas, de ataques, ou de agradar esse ou aquele setor, estou fazendo a minha parte. Agora, peço a vocês que façam a parte de vocês, que tudo virá em resultados para o bem da nossa população. Então, eram essas as palavras. Ainda sinto muito se não podemos atender a contento o desejo de cada setor, mas estamos atendendo a contento a segurança e os cuidados, a saúde e a vida das pessoas, a segurança e o cuidado à saúde e à vida da população. E isso é o que importa, até porque Cuiabá somos todos nós. Esse decreto que estou assinando nesse momento estará na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E reitero que as demais atividades que eu já aqui citei, que não foram contempladas no decreto de hoje, semana que vem já quero estar, dependendo do comportamento da Covid-19 em Cuiabá, já quero estar tratando da situação de vocês também no decreto específico. Um ótimo dia para todos e um abençoado final de semana. Um grande abraço a todos.